Bom, estou aqui com João Zílio, meu cliente e amigo, coordenador de acervo do SESC. Fizemos alguns projetos juntos e, dentre eles, o próprio acervo do SESC, que é o que eu gostaria da gente bater um papinho, ele contar sobre aqui esse projeto e da própria utilização do sistema e etc. Então, a ideia é a gente poder fazer uma troca aqui na questão de informações, passar a sensibilidade de um especialista na questão de acervo, né? E com conteúdo bastante diverso, né? Que tem no SESC, né? Então, obrigado, João. Estamos aqui na SET Expo 2024, né? Gostaríamos aí de bater um papo, né? E podemos começar aí tendo uma visão meio geral, assim, né? Do que esse projeto que vocês fizeram. Se você puder explanar um pouquinho também da sua carreira, como que você começou, SESC, etc., até onde você chegou. E depois a gente entrar aqui falando como foi a experiência de trabalhar no projeto de gestão, quais foram aí as motivações que te levaram a chegar, né, nessa demanda, nessa necessidade. Você falou, pô, legal, é isso que eu tenho que fazer. Muito bom, Danilo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse tipo de conteúdo é super importante divulgar, porque não é tão comum você ver conteúdo sobre imã, principalmente em português. No Brasil não é realmente comum. Quando eu fui pesquisar a respeito, eu não lembro de ter visto muito material em português. Tinha um livro da Unesco e pouquíssima coisa. Tem a Gisele Beigelman, tem umas especialistas aí, mas principalmente no mundo acadêmico. Eu lembro que, na ocasião, quando a gente precisou de informação, vocês levaram a gente para alguns clientes de vocês, e até quem não era cliente, isso ajudou bastante. A gente foi em algumas TVs e aprendeu. Mas muito bem, vamos lá. Vou dar uma geral do meu histórico. Meu nome é João Zílio, eu estou coordenando o acervo audiovisual do SESC. Eu comecei como técnico do estúdio de gravação, a gente gravava disco no SESC Vila Mariana, aí aquilo virou um selo musical do SESC, ficou grande e aí acabou indo para a sede o selo. Foi aí que me chamaram, eu trabalhei 1 ano no selo. E tinha uma questão que o acervo audiovisual do SESC estava começando a se informatizar, então foi contratado na época a Visarti para levar o MAN para lá. E aí foram até 2 MANs, um para o SESC TV. O SESC TV é uma área aí que produz, embala conteúdo no formato de TV, e tem TV aberta, e tem TV na internet também. E um outro MAN para o Centro de Produção Audiovisual, que era onde eu estava, que é onde estava o selo. Quando esse MAN foi implementado, eu precisava de alguém que entendesse de tecnologia e que pudesse ajudar a organizar e fazer aquilo voar com voo de cruzeiro. E foi assim que eu virei coordenador de MAN em 2012, se eu não me engano. Então, essa é a história de como eu cheguei lá. Aí, de repente, posso seguir com a história? Muito bem. Por favor. O MAN da Visarti era muito bacana, mas ele ainda não trabalhava bem com foto à época. E teve essa coisa de serem 2 MANs, e isso acabou complicando um pouco, porque eles não eram interligados. Então, de repente, você tinha um conteúdo que estava no SESC TV e o Centro de Produção Audiovisual, que é outro silo funcional, queria usar, tinha que ir até lá, pegar um HD e plugar, enfim. Então, primeiro tinha essa questão, não trabalhava tão bem com foto, e ele e eram 2, não era unificado. Nesse meio tempo, surgiu o SESC Digital, em meados de 2017, 2018. E aí a gente ficou com isso, então. Players, 2 MANs, e o nosso MAN, ele tinha, eu até lembro aqui, ele era, acho que LTO 6, e aí ele começou a ficar lotado. Lá em 2015, a gente fez uma previsão, uma conta meio de padaria, numa planilha, assim, a gente está captando 1,5 TB por mês, a gente tem mais 60 teras, então vamos fazer uma projeção. Se a demanda continuar como está, em 2019 a gente não vai mais ter espaço. Muito bem. Isso foi, sei lá, 2015. Aí a gente começou a procurar alternativa. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos expandir esse? Como expande? Troca o robô? Como faz com os discos, né? Vai para a nuvem? E aí a gente começou a pesquisar. Lá em 2017 a gente começou a pesquisar para valer, e quando chegou 2018 a gente contratou o Maurício Bellônio, que é um super profissional, um consultor, ajudou a gente. Ele levou a gente a algumas TVs para a gente ver as soluções possíveis. A gente tinha uma questão de seguir ou não com a Visarti, que era
a Visarti era uma empresa muito grande para um cliente talvez nem tão grande assim, que era o Sesc no ramo de audiovisual, porque o Sesc ele faz de tudo, de odontologia a coxinha, né? E audiovisual é uma das coisas que ele faz. E a Visarti só tinha clientes que eram TVs grandes, então a gente sentia que às vezes a gente precisava de alguma coisa e não tinha, porque a gente não era grande o suficiente. E aí a gente chegou à conclusão de que a gente ia ter outro MAN e que a gente ia unificar todos os MANs em um só. Então a premissa que a gente tinha era todos os players que guardam nas suas gavetas os seus ativos de mídia, né, vão ter que guardar num lugar só. Nisso a gente começou a ficar sem espaço, a gente acertou a solução, o Maurício desenhou em 2019, no final de 2019 a gente tinha comprado um novo MAN, a integradora na época era a Ciel, depois virou Convergent. Mais conhecido como nós? Vocês. E aí, acho que aí a gente pode seguir com o seu briefing aí. Ah, não, legal. Então, assim, a demanda foi essa, né? Então, uma vez, né, teve a implementação e etc, né? Como que, assim, obviamente, né, sair do zero até o sistema funcionando, você tem todo um desafio aí nesse caminho, né? Sim. Como foi esses desafios aí na implementação? Cara, eu acho que o primeiro desafio é transporte de asset, e junto com o asset o banco de dados. Banco de dados. Então a gente tinha, a Visarti acho que era DB2 o banco de dados, e o Media Portal era Informix, que era outra coisa. Então duas coisas que assustaram a gente. Primeiro a migração do banco de dados, mas que assustou menos, porque até ele é leve, né? O banco de dados não é uma coisa muito pesada. E segundo a migração não só do MAN que a gente tinha do CPA, mais o MAN que a gente tinha na TV, e mais coisas que não estavam em MAN nenhum e, portanto, não tinham catalogação. E alguns arquivos em cloud, que eu lembro. Alguns arquivos em cloud, exatamente. E aí, como unificar tudo isso, principalmente o metadado disso, né? A ficha catalográfica, cada um na TV tem uns campos, no CPA tem outros campos, tem lugar que não tem ficha nem campo nenhum. Então a gente chamou um grupo de pesquisadores, a gente unificou e fez uma ficha catalográfica só, que servisse para todo mundo. Essa foi a primeira coisa para conseguir migrar. E aí começamos a migrar. Eu lembro que final de 2019 a gente descarregou o caminhão, conferiu o caminhão de todo o equipamento. 2020 a gente instalou fisicamente, e aí quando a gente ia começar a operar, chegou a pandemia. E a pandemia deu uma atrasada um pouco, não muito, mas a gente fisicamente tinha menos acesso ao lugar. E aí a gente começou ao longo de 2020 a acertar e trazer. Fim de 2020 a gente já tinha migrado tudo e o MAN já estava operando. Então acho que o maior desafio é esse, o banco de dados mudar e a ficha unificada para todo mundo. E o seu sistema, ele já era formatado da forma que você queria ou teve muito, né, necessidade de otimização, de customização, vamos dizer assim, do seu sistema, né, do zero até o que foi o que ficou ideal depois? Então, eu acho que a parte de estrutura, ele já era formatado como a gente queria, ou seja, o hardware era meio que a gente tinha pensado, em 3 tiers, um arquivo mais profundo que você não tem acesso rápido, que é nas fitas LTO, né, os robôs, aí um segundo tier intermediário, um nearline seria, e aí um online que é o primeiro tier. Então isso, o hardware sim foi desenhado desde antes e foi entregue, a gente sabia o que a gente queria. Mas as fichas, a pesquisa, tudo mais... Era vivo, né? Isso aí foi sendo desenvolvido. Isso. E aí se desenvolve uma feature que acaba prejudicando outra. Você nem sabe quando você desenvolveu. Aí você desenvolve para um lado e fala, isso aqui ficou bom. Olha, mas o outro campo está dando problema. Aí você vai e mexe no outro campo. E isso a gente vem ajustando até hoje. É vivo, né? É vivo. E assim, obviamente, isso né, nós, né, no trabalho de desenvolvimento, junto com os nossos parceiros e etc., mas fundamental, na verdade, era o conhecimento do seu time, né, local de acervo e etc., para poder realimentar esses sistemas. Então, assim, foi isso, né? Então, assim, os inputs, né, para poder chegar no ponto perfeito, foi vocês quem deram, né? Isso, a gente vai desenhando, é meio customizado mesmo. A gente desenha, pesquisa, faz o teste, fala, olha, isso poderia ser melhor. Às vezes a sugestão vem de vocês, ó, isso a gente pode resolver de tal forma. Enfim, é um diálogo constante e tem funcionado. Quer dizer, agora está super azeitado. Bacana. E assim, né, dentro do impacto da preservação propriamente dito, né? Você tinha o seu acervo e tal. Hoje você sente que o seu acervo está protegido? Porque esse é o objetivo
principal, né? Obviamente, você vai guardar, você tem que encontrar e você tem que poder usar e tem que estar com qualidade, né? Ou seja, preservar a história do Sesc. É isso que é o objetivo. O objetivo está alcançado? Vocês dormem tranquilo? Cara, muito mais tranquilo agora por várias questões. Uma delas é backup. Agora a gente tem 3 backups em lugares diferentes, distantes. Quer dizer, a gente tem um backup de prateleira, a gente tem backup na nuvem e a gente tem backup dentro do próprio sistema. Então, eu acho que em se tratando de preservação, isso já dá uma super segurança. A segunda coisa que eu acho que dá segurança é os players envolvidos, né? Quer dizer, a gente está falando de Quantum, de HP, de Dell, de grandes fabricantes robustos, que a gente sabe que não são empresas que vão deixar na mão, que atendem muita gente e tal. Isso também dá uma segurança para a gente. Outra coisa que dá segurança, que a gente sofreu muito no passado, é espaço físico em disco. Da última vez, chegou 2018, lotou o nosso MAN. A gente teve que escolher o que a gente ia tirar para caber mais coisa. Claro. Chegou um ponto que não dava mais para registrar. Então, o fato de você ter margem de espaço, de guarda, você sabe que, cara, se tiver uma demanda gigante amanhã, você vai ter como armazenar. Então isso também traz muita segurança. Acho que essas coisas todas ajudam muito na preservação e também a gente tem um contrato de suporte. Eu acho que esse contrato de suporte até 2016 também dá segurança. Porque, quer dizer, além da gente ter o time de engenharia do Sesc e os especialistas do Sesc, a gente vai até um ponto. Não chegou lá, a gente tem a Convergent, que tem diálogo com todos os fabricantes. Então, se a Convergent tenta avançar, encontra uma barreira do fabricante, aciona o fabricante, aí o fabricante vai correr atrás. Então, a gente está muito seguro nessa orquestração entre players. Eu lembro que uma premissa dessa contratação e que a gente até teve que ter um convencimento interno dentro do Sesc era o seguinte: a gente precisa de um integrador. Porque antes eram contratos separados, então com a Dell era um contrato, com a IBM era outro, com o Tivoli era outro, cada um era uma coisa. E isso é muito complicado na hora que você tem um problema. Então agora a gente tem um integrador e um contrato de suporte, isso facilita muito a nossa vida, porque a gente simplesmente escala o problema. Daí o integrador é que tem que saber se é com a Dell, se é com o Media Portal, com quem que é e como resolve. Então isso para a gente funciona muito bem. Bacana. E como que esse projeto se integra às outras iniciativas, né, do Sesc e qual a sua projeção para o futuro dele? Legal, essa pergunta é muito boa. A primeira integração a gente tem um sistema de digital signage, que ele divulga todas as programações do Sesc nas unidades. E o acervo alimenta esse sistema. A gente pega, pesquisa o acervo, edita, cria um anúncio, uma campanha, por exemplo, show do Zé Cabaleiro. A gente vai, cria esse anúncio, sai do acervo e a gente manda para as telas de comunicação digital. Isso é uma coisa imediata. A gente tem várias ideias para o futuro. Uma delas que a gente tem, acho até que eu nem comentei antes com você, é uma novidade, a gente agora tem o acervo de foto integrado ao de vídeo. E a gente tem muita solicitação de pedido de foto. Uma vez a gente foi pedir umas fotos, não lembro exatamente porquê, para a TV Cultura, e eles vendem as fotos do acervo deles. E a gente também tem um acervo muito rico que a gente gostaria de vender. Então, um dos projetos que a gente tem em mente é ter um gestor que um cliente externo, como um folha imagem, um banco de imagens, um cliente externo possa entrar e comprar a foto que quiser, fazer todo o autoatendimento, busca direto do acervo e a gente entrega meio que no autoatendimento, assim. Então essa é uma ideia, uma das ideias que a gente tem. Legal, muito bom, né? E assim, e o que você e o time, como é que funciona? Você tem uma equipe, obviamente, né? Como que é o feedback, assim? Qual o retorno da equipe, né? Para hoje, né? Da onde saiu, aonde chegou, 10 anos depois. Assim. Muito boa essa pergunta também. A gente tem uma equipe que são 3 pesquisadores que eles são responsáveis por catalogar o que entra no sistema, pesquisar, obviamente, e ajudar nas implementações do sistema para ele ficar fluido. Isso um lado. Do outro lado, a gente tem 2 caras de engenharia, o Marcelo e o Flávio, que dão o suporte do sistema, ajudam aí na otimização do sistema. E a gente tem um designer também, mas ele não trabalha necessariamente com o sistema. Então esses caras aqui dão os feedbacks do que está ali chegando de sistema tal. A pergunta qual a expectativa dele? O feedback da equipe, né? Como é que é? Você tem ali
né? Certamente isso facilitou o trabalho, né? Então, o feedback é incrível porque uma das coisas que a gente queria era o autoatendimento. De novo, o autoatendimento. Porque qualquer pesquisa antes pediam pra gente. Então, eu queria uma foto do Sesc Pompeia. É uma coisa que a pessoa mesmo pode entrar no sistema e se autopesquisar, mas ela tinha que pedir. A gente não tinha um web service, a gente não tinha como as pessoas pesquisarem pela internet. E agora a gente tem. Então, quando não é uma curadoria, assim, uma coisa incrível que os pesquisadores teriam que ajudar na pesquisa, se é uma coisa simples. Eu queria pesquisas de foto da odontologia do Sesc. A gente manda um login, senha, um tutorial de como usa e a pessoa auto-pesquisa. Então, o impacto disso no trabalho dos pesquisadores é gigantesco, porque antes qualquer pesquisinha chegava para eles. Agora a gente só vê as pessoas se auto-pesquisando, downloadando, sem que a gente precise fazer nada, e a gente pode focar em catalogar, em pesquisas mais relevantes que precisaria de um pesquisador. Então, desonerou incrivelmente, principalmente os recursos humanos ali. Então, nesse sentido, eles são muito gratos. Agora a gente tem 650 usuários e crescendo dentro da própria rede. E isso é incrível. Ou seja, você tem o seu arquivo centralizado na sede e todas as unidades do Estado podem acessar. Por exemplo, digamos que em São José vai ter um show do fulaninho. E a produção não está mandando foto de divulgação. A pessoa do Sesc que trabalha na divulgação, ela entra no acervo, acha uma foto, usa para divulgar. E manda e boa. Então, quer dizer, quando ela faz essa solicitação, se o sistema tiver lá, se essa foto tiver lá no arquivo de LTO, o sistema sozinho vai lá, busca essa imagem, traz para ela para disponibilizar para ela usar. Bacana. Então, isso é muito incrível. E o que um acervo ele precisa ser mostrado, né? Senão ele perde ali o investimento, a validade. E ajudou muito. Então, nesse sentido, se você ajuda a divulgar, você ajuda na preservação indiretamente. Né? Bacana, bacana. O Sesc passou aí, né, ultimamente por algumas mudanças de liderança, né, infelizmente aí com o falecimento do Danilo e etc. As diretrizes, né, elas se mantêm, né, vamos dizer assim, o DNA, né, do Sesc, né, ele se mantém. Uma pergunta um pouco mais corporativa e não tão técnica, né? Como é que vocês veem hoje? Se mantém plenamente. O Sesc agora ele está num foco aí total de ampliar a capacidade de atendimento ao público por meio de novas unidades. E também equipando, sempre com excelência, as unidades que já existem. Então a gente tem um foco aí, eu diria até agressivo, de 10 unidades nos próximos 10 anos. E agora o Sesc também está focando em unidades em zonas mais periféricas da cidade. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente vai ter novidades nesse sentido. O Sesc está crescendo, nossa sede ficou pequena, né? A gente tem uma sede no Belém, então existe a possibilidade dessa sede se expandir para algum outro lugar, talvez a Casa Verde. A gente tem um prédio na João Brícola que também vai ser sede, ali no Teatro Municipal. As diretrizes não mudaram, quer dizer, a gente quer levar a qualidade para o trabalhador por meio da linguagem artística, do esporte, o que a gente sempre fez. E agora a gente tem um foco acelerado em ampliar o equipamento físico mesmo, para mais pessoas poderem ter acesso. Eu gosto de usar o exemplo da Rebeca agora das Olimpíadas, ou da judoca. A gente que veio da periferia e que não teve investimento, e que tiveram um mínimo de investimento. Agora imagina se a gente pegar a periferia de São Paulo e encher isso de equipamento de esporte e tal, a gente vai ser que nem a China, muitas medalhas de ouro vão surgir. Então, acho que investimento em educação, cultura e esporte é o que esse país precisa, e isso está no DNA do Sesc. Bacana. Legal, João, eu acho que foi muito bom aí o bate-papo, obrigado pela presença, né, mais uma vez aqui, de novo aqui na SET, no nosso stand, então estamos muito felizes em recebê-lo. Sempre um prazer, estamos juntos aí para os projetos vindouros. Legal, obrigado. Vamos lá. Valeu.